Contos clássicos, era uma vez, quebra-cabeça de 48 peças. Olhem só, vou passar bem aqui devagarzinho para que vocês consigam ver a riqueza desse quebra-cabeça, como ele é lindo. Ele é um quebra-cabeça bem grande, de 48 peças, inclusive ele montado vai ficar grande também, 53 por 35 centímetros. Então ele fica bem grande, ele é maior que 2 folhas sulfites, para que vocês tenham uma ideia de tamanho. As peças também são bem grandinhas, e a ideia desse quebra-cabeça, eu acho ele muito rico. Aqui está a peça na minha mão, para vocês terem uma ideia de tamanho de cada peça. Então ele é maior que a palma da minha mão. Eu acho ele muito rico porque a gente pode brincar de várias formas com esse quebra-cabeça. Primeiro que todas as crianças conhecem e amam aí todos os clássicos. Então aqui nós temos o clássico da Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Três Porquinhos, Pinóquio, e aqui o Lobo Mau também, né? E o legal desse quebra-cabeça é, primeiro, trabalhar o quebra-cabeça mesmo e trabalhar o que ele já se propõe, que é a interação social, o raciocínio lógico, a coordenação motora, tirar a pecinha e colocar, a atenção e foco, né? Tem que colocar atenção e foco, senão não vai conseguir montar. O fato de ser as peças com esse desenho tradicional de quebra-cabeça é muito interessante, porque ele mesmo já diz se a criança está certa ou não. Então ele é um brinquedo que sozinha a criança já sabe se ela encaixou certo ou não, e se não, ela mesma já resolve o problema e já procura outra peça. Outra sugestão de uso desse quebra-cabeça é a gente trabalhar a contação de histórias a partir do momento que a criança monta esse quebra-cabeça. Então, percebam que o desenho dele são os clássicos sobre um livro. Então, imagina, né? A criança já viaja no mundo fantástico aí dos contos quando a gente entrega um livro para ela. E ela sabe que esses clássicos aqui sempre estão nos livros. Então, agora, nós estamos montando o quebra-cabeça com os clássicos e, após montar, nós vamos sugerir para as crianças contar as histórias desses clássicos. Então, a gente pode falar para ela, olha, quem está aqui? Ela vai falar Chapeuzinho Vermelho. Vamos contar qual é a história dela. E a criança deixa que ela conta, do modo dela. Quem é essa? Branca de Neve. Deixa que ela conta do modo dela. E assim por diante. Crianças pequenininhas que nunca viu um clássico, esse aqui é o Pinóquio. Ela nunca viu, nunca contaram para ela. Deixe que ela invente. Você não conhece ele? Quem você acha que ele é? Qual é o nome que você acha que poderia dar a ele? O que ele faz? Então a gente pode começar a fazer com que a criança invente também. E as crianças que já conhecem o clássico, a gente motivar para mudar a história. Então ela vai contar o clássico, Chapeuzinho Vermelho, encontrou o lobo, né? A gente pode falar para ela, mas como seria diferente essa história? Como nós podemos contar de forma diferente? E se o lobo fosse bonzinho, como que seria? Mesma coisa dos Três Porquinhos. Como é a história dos Três Porquinhos? Aí deixa que ela fale. Depois, como seria se a gente fizesse diferente? E assim por diante, nós podemos fazer com que a criança altere todas as formas de contar aqui essa história, pensando, inventando coisas diferentes. E é muito importante para as crianças, principalmente no processo em que ela já está iniciando a alfabetização, entender sobre história, ter noção do começo, meio e fim da história. Então, ela recontar uma história é muito importante. Ela inventar novas, trabalhando aí a imaginação é muito importante também. Então, é um quebra-cabeça muito rico, justamente porque, além de montar e trazer tudo aquilo que o quebra-cabeça pode trazer, também a gente pode trabalhar a contação, a recontação das histórias e a imaginação. Outra coisa que a gente pode falar para as crianças, olha, todos estão juntos, por que será? Será que eles são amigos? Fazer com que, a partir do desenho super rico dessa história, perceba que tem muita coisa nesse desenho, fazer a criança pensar de como seria, por que será que eles estão juntos, aonde eles estão indo, o que aconteceu e assim por diante. Então esse é o quebra-cabeça Era Uma Vez de 48 peças, indicado aí para criança a partir de 4, 5, 6, 7. Crianças menorzinhas de 3 anos até poderiam iniciar essa montagem, mas é importante com a ajuda dos pais, porque ela pode ficar desmotivadas. Não que 3 anos não possa montar 48 peças, até pode. Crianças que já estão acostumadas conseguem montar. A questão é que ela pode ficar desmotivada porque demora um pouco mais para ser montada. Mas é uma opção também.
Então, recomendado a partir de 4, porque já consegue montar quebra-cabeças maiores e não vai desmotivar antes de terminar. Então, esse é o quebra-cabeça, e como vocês sabem, todos os quebra-cabeças com peças e todos os brinquedos nossos com peças vão no nosso saquinho da Coração Bate-Bate para guardar as peças e não ficar peças espalhadas aí por todo o local.